Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais um conteúdo. Dessa vez, a gente vai dar mais um passo em cima do que a gente estava construindo ali com o exercício do cano. Então, agora a gente vai fazer esse objeto aqui, que é uma sofisticação ali dos processos que a gente já conhece, já utilizou, certo? Então, a gente vai fazer ele. Temos aqui o objeto e já a textura dele aqui pronta. A textura a gente vai modificar algumas coisas e vou mostrar isso também, uma forma da gente fazer. A gente vai modificar também um pouco aqui para ver como que a gente encara quando tem alguns desafios diferentes do que a gente criou e como a gente ajusta direto no Maya. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser da barra de espaço de novo, e entrar e criar a nossa referência. Então aquele mesmo processo que a gente já utilizou, image plane, import image, na vista front, né? Sempre cuidando isso. Vou dar o caminho aqui da minha pasta e o checkpoint, ok? Criamos aqui, vou usar o W de movimentação, deixar ela mais ou menos ao centro, usar o E de rotação para alinhar. Então tudo aqui a gente vai mais ou menos ajustando. A imagem de referência que a gente pegou não é das melhores, então a gente tem que às vezes se virar com o que tem ou que é entregado até para o artista. Então a gente faz pequenos ajustes, é uma referência frontal, né? Então botei na vista de frente. Aqui vou ajustar o nome, ref checkpoint. O mesmo processo, vou criar aqui na camada, clico em cima, 2 cliques na layer, clico aqui, então vai ser DL, ref, checkpoint. Lembrando que não pode ser o mesmo nome, porque o Maya interpreta, não permite coisas com o mesmo nome. Ó. Diz que algo já existe, mesmo sendo objeto diferente. DL, então, é para ser o nosso display. Ele vai ser visível, o tipo de display que temos aqui vai ser referência, e salvar. Então aqui já está nomeado, nomezinho também, não permite mais a gente fazer nenhuma alteração. No vídeo anterior a gente viu que podia começar a fazer a modificação a partir de um cilindro, e esse cilindro tem um número de lados que poderia ser 8, que é o mínimo que a gente precisa ali para uma forma cilíndrica, e também não tem necessidade de mais disso para uma forma simples como essa aqui que nós temos. Eu vou criar o cilindro, criamos ele ali. No Maya tem algumas formas de criar ele, seja clicando aqui, né, fazendo ter um pop-up. Qual que é a vantagem então da gente vir aqui em Create, Polygon Primitives e Cylinder? Vai ser para a gente clicar aqui no quadradinho, ó, ele vai, como a gente já sabe o número que quer utilizar, Axis Division está 20, a gente já coloca 8. As outras configurações que a gente tem aqui a gente não vai mexer. Divisões que vai ter na parte de cima. Aqui o raio e a altura também a gente vai manter, a gente vai ajustar isso posteriormente, criar o V, normalize, então tudo aqui a gente mantém no padrão. O eixo que ele vai criar vai ser no Y, o eixo que nós temos aqui. Ó. Se eu quisesse daqui a pouco que criasse no eixo X, alteraria aqui também. Então vamos clicar em Create, criou para nós, Cylinder 1, vamos lá, aquele bom hábito Mesh, botar checkpoint master. Então a gente tem master aqui, checkpoint antes, então a gente sempre vai dando uma hierarquia para a nomenclatura que a gente estiver construindo. A gente apertar barra de espaço de novo, a gente vai ver que esse cilindro veio com triângulos na parte de cima e na parte de baixo. A gente vai fazer aqui, primeira coisa, é deletar os que estão na parte de cima. Botão direito, face. Ó, cuida que aqui o meu está com a configuração Modeling Toolkit, vamos dar aquela revisada. Modeling Toolkit, Camera Base Selection, automático. No alto, ele só pega o que tiver na câmera, evita pegar o que está atrás. Deletar. Botão direito, Add. Vou tirar só as heads que fazem esse X aqui, deletar elas. E agora sim a gente tem o início do nosso master.
botão direito Vertex e vou apertar no 4, que é o nosso display wireframe. 4 wireframe, 5 sólido, 6 com textura, ainda não temos ela, vamos colocar depois, aqui na bandeirinha. E o 7 luz, também não temos luz, então ele fica preto. Vou voltar para o 4. Seleciono todos os pontos, faço seleção de todos os pontos que temos aqui. R de escala. E eu vou escalonando a partir do centro, sempre, a partir do ponto central, até ele bater com a referência aqui. Fizemos ele bater com a referência, botão direito, Vertex, pego a parte de cima, W, e vou fazer ele bater aqui, ó, com a altura que a gente espera que tenha o nosso objeto. Pronto. Agora a gente tem a nossa base bem formada, bem de acordo com a referência, e ela tem este comportamento aqui. Ela está vazada, né? Então a gente vai fazer um extrude para puxar toda essa sequência aqui até chegar na parte de cima. 2 cliques eu seleciono toda a minha borda, Ctrl E nessa borda aqui selecionada, ela estando aberta da forma como está, então Ctrl E, o gizmo, o azul aqui, seria o Local Translate, ó, a gente consegue diminuir ele aqui, e mais um Ctrl E e puxar pelo azul novamente. Dessa forma a gente fez aqui esse segundo. Ele não está batendo com a referência, vamos fazer ele bater com a referência. Para isso eu vou deixar duas câmeras agora aqui, clicar no painel layout de 2, e aí a gente vai fazer a seleção pegando toda a volta dos polígonos aqui. Face, clico no primeiro e para onde eu quero que essa volta ocorra, e dou 2 cliques segurando o Shift. Então, um clique no botão esquerdo, seguramos o Shift, 2 cliques, o sentido da seleção. Então ele fez essa seleção aqui. Apertar no R de escala, vou girar um pouco a câmera aqui na perspectiva. Caso não vá para a perspectiva aí na front, a gente ajusta por aqui. Painel, perspectiva PESP, painel, ortográfica e front. Dessa forma a gente fica igual eu tenho aqui. E vou tomar cuidado agora, ao invés de se eu puxar o do meio, como nós vimos fazendo, ele pega proporcional todo ele. Não é o efeito que nós queremos. A gente quer pegar só os eixos Z, o azul, e o X, que é o vermelho, não levando em conta o eixo verde, que é o Y. Então vou pegar este aqui do meio e vou levantar ele para bater certinho. Botão direito Vertex, posso fazer full screen de novo, W, movimento ele para encaixar ali embaixo, bater bem na referência. A gente vai fazer o mesmo processo agora de novo. Botão direito Add, 2 cliques aqui, primeiro Ctrl E, achar uma espessura, Ctrl E de novo, subir a forma até bater ele, de novo ele não está batendo a referência, botão direito Face, clico no Shift, 2 cliques para pegar o segmento, R para escala, e eu vou ajustar agora de acordo com a referência novamente. Mesmo processo, sempre selecionado, Ctrl E para extrusão, vamos ver aqui, ó, é aqui que ele precisa estar, dou 2 cliques na forma, Ctrl E que é o extrude, o extrude a gente pode fazer com um atalho que é o Ctrl E, ou vindo aqui na parte de cima também, está aqui, extrude, ou Edit Mesh, extrude. Tá? Então tem 3 formas para a gente chegar na ferramenta. Vamos pelo atalho, que é mais prática para nós. Primeiro dei um Ctrl Z, para ele voltar para baixo, ó. Eu vou testando, também posso fazer assim. Então, mais ou menos aqui, Ctrl Z para ele para baixo, Ctrl E para subir até onde ele tem que ir. Vou voltar para a vista de front. À medida que nós formos fazendo aqui
o extrude, eu vou dar um W para validar o extrude, daí ele sai fora aquele caixinha da ferramenta. Nós fizemos uma série de extrusão aqui para gerar esse comportamento aqui da malha. Então a gente gerou primeiro aqui o mastro. Se a gente for aqui onde diz Channel Box, a gente vai ver todos os inputs. Então desde o início, ó, lá dele, até o delete, tudo mais que a gente foi fazendo. Cada etapa aqui que a gente fez da extrusão, tudo ele foi guardando. Ó. Então se eu chegar no policilindro agora e começar a bagunçar ele, eu posso ferrar com toda a nossa forma. Estou satisfeito com ela até aqui, então o que a gente vai fazer? Eu vou vir em Edit, Delete All by Type e History. Feito isso, sumiu todo o histórico que tinha aqui. Todas as edições que a gente fez foram embora, não estão mais presentes no arquivo, deixou o nosso arquivo mais leve. Falando nisso, eu não salvei. Vamos dar um Ctrl S para salvar esse cara. Vou salvar ele aqui. Maia binário, vou trocar para Maia ACI. E aqui vamos botar então checkpoint Mario versão 01. Certo? Então aqui está o nosso arquivo. Agora sim. O que falta a gente fazer? Falta fazer a bandeira e encaixar aqui a parte de cima. Esse encaixe da parte de cima a gente vai fazer de uma forma levando em conta a quantidade de linhas que nós temos aqui. Nós temos 4 linhas. Nós temos 8 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só para ter certeza. E então é que a gente vai criar na nossa esfera. Então a gente pode criar ela por aqui ou usar a mesma coisa que a gente fez, Create, Sphere, clicar ali. Divisão dela tá 20 e 20, a gente pode botar 8 e 8 e mandar criar. Então criou aqui a nossa esferinha. Ó. Vamos botar na vista de front, usar a escala, pegar a escala bem no centro para deixar ela parelha com o que a gente vai trabalhar. Vamos botar ela bem no meio e usar a escala para ir achando o tamanho dessa carinha aqui. Então ela teria esse tamanho mais ou menos. O que é interessante da gente cuidar? Vou pegar por enquanto e tirar a referência. A gente poder ver aqui. Eu estou na vista que é o 4, que é o wireframe. Fazer bater essas linhas que a gente tem aqui. Ó. Já que o tamanho delas estão meio parelhos. Ó. Aqui. Fazer essa linha conectar uma com a outra. Certo? Mesmo não sendo dois objetos diferentes, tanto que está aqui o Mario Checkpoint Master IP Esfera 1, mas na visualização a gente vai fazer isso para nos facilitar o processo depois. Vamos entrar agora na edição dessa esfera, face, e vou deletar essa parte de baixo. Aproveitar que a gente está editando ela, e também aqui onde tem esses triângulos, a gente vai deletar as edges. Clico só nas edges que fazem parte aqui desse X, deleto ela, temos polígonos de 4 lados agora. Feito isso, qual que é o próximo passo? A bolinha ali, vamos voltar com a nossa referência, ela faz parte, né, da parte aqui do mastro, certo? Então ela está encaixada nele. Então é isso que a gente vai fazer, vamos encaixar ela aqui. Então temos ela aqui, encaixou na referência, ó, vendo que aqui ela ficou agora entrando uma na outra, a gente vai puxar vertex, puxar um pouco para cima, fazer diferente aqui para não deformar a nossa esferinha. Se eu simplesmente puxar isso aqui para cá, eu estou deformando muito ela, eu vou diminuir ela. Vamos ver aqui, está conectando bem, ó. Então eu vou diminuir esse cara que temos aqui. Botão direito, Add. Vou deixar ela um pouquinho abaixo. Botão direito, Vertex, desculpa.
Vou deixar um pouquinho abaixo. Então vai ficar um espacinho agora entre um e outro. Esse espaço não tem problema, a gente vai preencher ele em seguida usando a ferramenta de Bridge. Então não tem problema ele existir. Então temos aqui esse cara. O que a gente vai fazer? Eles não fazem parte do mesmo objeto. Ó. São dois objetos completamente diferentes, tanto que eu consigo entrar no vértex num, eu entro no vértex no outro e não afeta o de cima, são sem relação. Vamos ter que transformar isso num único objeto para poder fazer a edição. E vou usar o combine, que é esse carinha aqui dentro da shelf de polymodel. Então o que a gente precisa fazer é unir esses dois carinhas e tornar um único objeto. Para fazer isso eu vou clicar no checkpoint master, sendo o primeiro deles. Shift, clico na esfera e vou em combinar. Feito isso, cliquei aqui. Posso clicar aqui no Combine dentro de Polymodeling ou em Mesh Combine. Mesma ação. Vocês viram que ele criou aqui, ó, Mesh Checkpoint Mastro 1. Isso porque eu deixei o mastro como primeira seleção. Então ele uniu dessa forma. E aqui ficou dois grupos vazios, praticamente, ó, com Transform e Transform. Esses grupos se criaram devido ao histórico estar ligado. Então ele mantém ainda os grupos ali, fantasmas, assim por dizer. Se eu vir aqui, Edit, Delete All by Type, Delete by Type com ele selecionado, e History, ele vai sumir com aqueles dois grupos ali, mostrando só o objeto completo. Certo? Então aqui, Checkpoint Master, dou dois cliques para tirar aquele 1. Então agora sim eu tenho tudo numa única forma. Botão direito, ó, ele seleciona os dois ali. O que a gente precisa fazer? Aqui nós temos esses dois objetos agora bem próximos. Eu vou ir em Edge, dois cliques na parte de cima, aqui, Shift, dois cliques na parte inferior, e a gente precisa conectar eles. Eles têm o mesmo número, né? Se a gente contar que tem 8, como a gente botou 8 na esfera, também 8 e 8, ela vai bater certinho com o que está embaixo. Então tem um para cada um aqui correspondente. Para unir estes, tem essa ferramenta que é Bridge. Está em Edit Mesh, Bridge, ou aqui na Shelf também. Clico nela, ó, ela vai criar uma ponte entre um e outro aqui. W para sair da ferramenta, clico fora. Vamos ver na vista de front. Ela está um pouquinho menos. Então eu vou dar dois cliques agora, R e a escala do centro, para deixar ele bem retinho. Aqui, botão direito, modo objeto. Agora a gente tem o nosso mastro completo, uma única forma ali. Por que eu mantive essa linha? Eu poderia usar uma outra ferramenta que uniria tudo. Por que eu não fiz isso? Porque quando a gente apertar no 3, ele vai ficar com aquele marcaçãozinha aqui. Então ele tem aquela marcação. Diferente do que está acontecendo aqui embaixo, que está deformando, deixando nosso objeto aqui todo suave. Então a gente precisa colocar linhas de contenção. Vou colocar, podemos usar o Cut. Então eu vou colocar uma linha de contenção aqui, segurando o Ctrl sempre no sentido contrário que eu quero aplicar a linha. Se eu quero aplicar ela na horizontal, eu vou numa linha vertical e assim por diante. Colocando linhas de contenção bem próximas às bordas para poder segurar na hora dele puxar a suavização. Então ele vai ficar suave, não vai ficar marcado o círculo, né, a parte cilíndrica, mas eu quero que ele fique mais marcadinho. W para sair da ferramenta de Multicut fui para Move. Então agora aqui ele está mais a ver com a referência com que a gente está trabalhando. Então está bem similar. Quero mais marcado essa parte para ficar bem marcado como ali. Botão direito, Edge, vou apertar no 1. A gente pode dar dois cliques e deixar ela mais próxima aqui. Botão direito, 1. Ele vai ficar mais marcado, certo? Dessa forma a gente finaliza a modelagem do mastro. Na segunda parte a gente vai fazer a bandeirinha, colocar a textura e também colocar as cores no mastro aqui. Até mais.